Olá, pessoal. Estamos aqui agora gravando essa aula. Essa aula nós vamos então mudar de tópico. Até a aula passada falamos de regressão descontínua, né? Hoje a gente vai começar um novo tópico que talvez a gente pode dizer que é um dos principais, se não o principal tópico desse curso, que é variáveis instrumentais, né? Então, todo mundo aqui com certeza já ouviu falar, pelo menos, do nome variável instrumental, né? Porque ela é talvez a principal técnica de identificação que a gente tem, tá? É a técnica, com certeza, das mais antigas, tá? E ela é muito importante porque ela tem uma aplicabilidade muito grande em várias áreas que, às vezes, a gente não consegue usar outras técnicas. Então, por exemplo, né? No caso de o variável de status de tratamento, né, foi ou não foi tratado, né, está correlacionado, né, está amarrado com alguma coisa não observada, né, as estratégias que a gente estudou até aqui, né, estimadoras de matching e outras estratégias que usam algum tipo de condicionamento, mesmo regressão descontínua, não vão ser válidas ou possíveis, né, por exemplo, pelo menos na regressão descontínua, se você tiver, você precisa ter uma outra variável associada ao teu tratamento que te força o tratamento, né? Lembra? Era a história da nota da FUVEST, né? E você ter essa assignment rule, que entra na USP se passou acima ou abaixo da nota de corte, né? Enquanto que em muitas situações a gente não tem isso, tá certo? E aí a gente não tem como usar o RDD, que é uma ótima técnica, mas você precisa partir do princípio que essa situação institucional, vamos chamar assim, exista, né? Quando você está numa situação dessa, que não existe esse tipo de caso, e tratamento tem correlação com variáveis não observáveis, ou seja, né? Ou seja, a hipótese de independência condicional que estava por trás de todos aqueles estimadores de matching também não é válida, a gente tipicamente vai ter que apelar para variáveis instrumentais, né? Então, a variável instrumental ela oferece uma esperança aí para a gente conseguir estimar um efeito causal de D, né, em Y, né? Lembrando, D é a variável tratada ou não, madame, e Y é a variável de interesse, né, o outcome, o resultado que a gente está interessado, né? Tipicamente, a gente vai ver alguns exemplos nas próximas aulas, os melhores instrumentos, né, as melhores variáveis instrumentais, em geral, vêm de regras institucionais, tá? Como que as coisas são alocadas, são determinadas de acordo com a lei ou de acordo com alguma instituição. Instituição aqui no sentido amplo da palavra, pode ser governo, pode ser qualquer outra coisa, tá? Pode ser costumes, regras sociais, enfim, né? Enquanto que outra fonte muito grande de instrumentos são variáveis naturais, ou seja, da natureza mesmo, né? Então, pensa em desastres naturais, ou chuva, ou falta de chuva seca, ou sol, falta de sol, enfim, e assim por diante, tá? Mudança climática, todas essas coisas tipicamente vão ser bons instrumentos, porque eles são largamente exógenos, tipicamente com relação ao que a gente está buscando, tá? Que essa que é toda a ideia aqui, conforme a gente vai ver hoje, tá? Então, em que situações a gente vai tipicamente usar uma variável instrumental, né? A gente vai usar esses métodos, né? Quando a gente quiser abordar problemas do tipo, né? Quando a gente roda regressões naives, ou seja, regressões inocentes, que a gente ignora o problema de endogeneidade, né? Que como eu sempre falo, é a quebra da hipótese 4 do OLS, né? Então, a gente tem viés que é gerado por causas não exatamente iguais, mas todas relacionadas, né? Então, o principal, talvez, dos principais, que é o viés de variável omitida. Então, quando a gente sabe que tem uma variável importante no modelo, né? E aqui sempre na cabeça aquele modelo de salário e educação, né? Se você rodar salário contra educação, tipicamente, outra variável importante é o que a gente chama de habilidade, ela não é observada, então, a naive regression aqui nesse caso seria rodar
educação, salário contra educação, e sem colocar na regressão também habilidade, porque a gente não tem habilidade em dados. E aí o que acontece é que, ao omitir essa variável, a gente vai gerar um viés. A gente vai até mostrar essa fórmula, a gente já falou isso no começo do curso, mas vai falar mais hoje, tá? Outros tipos de problema, quando a gente tem erro de medida em X, tá? Na variável de tratamento, quando a gente tem uma variável de tratamento, mas ela é mal medida, tem erro de medida, nesse tipo de caso também vai gerar viés, tá? A gente falou um pouquinho também, viés de simultaneidade, o típico problema de demanda e oferta, né? O preço causa quantidade ou quantidade causa o preço, né? Né, tipicamente é o que vem primeiro, ovo ou galinha, né? Se X afeta Y afeta X também, o que você está identificando? A direção da causalidade para um lado ou para outro, né? Ou pior, às vezes de X para Y não existe nada, só tem de Y para X. Então você tem o problema de causalidade reversa, né? Então tem vários problemas que variáveis instrumentais são usadas. Ela também serve para corrigir problemas de outras técnicas quando as outras técnicas são mal implementadas. Um exemplo é quando a gente tem um experimento aleatório, né, um randomized control trial, e o compliance não é perfeito, ou seja, aquela história que a gente falou várias vezes, né? Você define aleatoriamente quem vai ser tratado, quem vai ser controle, mas algumas pessoas acabam cruzando para outra sala. Então, você definiu que um cara aqui vai ser controle, mas ele não ia tomar vacina, mas ele acaba tomando a vacina porque ele é amigo do enfermeiro, por exemplo. Se tiver alguma coisa desse tipo, o experimento aleatório falha, né, porque deixa de ser aleatório, mas a gente pode usar variáveis instrumentais para corrigir e salvar ainda esse experimento no sentido de tirar uma boa estimativa causal. A gente vai falar mais disso, tá? Não hoje, mas nas próximas aulas. Como usar a variável instrumental para isso também. E também pode ser combinado com regressão descontínua em alguns casos, tá? A gente também vai falar disso nas próximas aulas. Mas vamos primeiro entender o que sozinho, de maneira isolada, e depois a gente olha para outros casos. Um pouquinho de história, vamos dizer assim, né? Da onde que foi a inspiração para surgir, e talvez seja um dos melhores exemplos para a gente entender a ideia de variável instrumental, né? Quando a gente quer estimar uma curva de demanda, né, e a gente já falou disso nas primeiras aulas, não basta, né, o que é demanda? Né? Demanda é uma curva que te dá uma inclinação tipicamente negativa num gráfico de preço e quantidade de um bem, tá certo? Então, o que você tipicamente espera é que a elasticidade de demanda seja negativa, aumenta o preço, cai a quantidade, e vice-versa, né? Porém, desde o começo do século XX, economistas já entendiam que não basta você ter dados de preço e quantidade, né? Uma simples correlação entre preço e quantidade não te informa muito qual a elasticidade de demanda, porque os pares quantidade e preço, nesse caso, eles não são... os dados de preço e quantidade observado não estão vindo da curva de demanda, ou não estão vindo de uma curva de oferta não observada, que a gente observa alguns pontos dessas curvas. No fundo, eles estão vindo de pontos de equilíbrio, né? Lembre-se que a gente está tipicamente pensando que os mercados estão, em geral, se não tem problema aí de intervenção, regras, enfim, a gente acha um equilíbrio no mercado, e o que é o preço e a quantidade de equilíbrio é quando as curvas de demanda e oferta se cruzam, né? Você se lembra que a gente falou disso. Então, vamos pensar aqui, só para relembrar um pouquinho a ideia, né? Esse gráfico aqui, ele tem uma importância, em particular, histórica, porque ele vem de um livro aí do começo do século, do Wright, Philip Wright, que tipicamente considerado o cara que teve a primeira ideia e entendeu a importância desse problema de identificação e por que a gente não pode simplesmente rodar uma regressão de preço contra quantidade, e ele teve essa ideia aí de sugerir
como que a gente poderia resolver o problema de identificação. Esse gráfico é original do apêndice do livro dele, tá certo? Se não me engano, de 1918. Então, aqui fica muito claro, né? Vocês estão vendo aí que a gente tem curvas de demanda e curvas de oferta que podem ir para cima ou para baixo, né? E aí, se vocês pegarem ali, tem 2 pontos, né? Q1, P1, tá certo? E vamos lá para outra ponta, Q3 e P3, né? Notem que a gente poderia, e no meio ali tem outro Q2 e P2. Se a gente fosse buscar dados no mercado observado, a gente ia pegar esses pontos, né? Q1, P1, então vendeu P1, Q1 quantidade a P1 preço e assim por diante. Se a gente fosse rodar essa regressão, no fundo você não ia achar nada, você não estaria estimando nem curva de oferta, nem curva de demanda, né? Então, a ideia inicial da variável instrumental foi como resolver esse problema. Como resolver esse problema? Qual é o problema? Né? Você tem essas curvas de demanda e oferta, elas variam ao longo do tempo, né? Curvas de demanda podem variar porque subiu a renda do local, caiu a renda do local, surgiu um bem substituto, né? Então cai a demanda, ou surgiu um bem complementar, então sobe a demanda. E a mesma coisa pode ser com curvas de oferta, né? Melhorou a tecnologia de produção, então a oferta se expande para a direita e para baixo, ou subiu o custo de insumos, então a oferta sobe para cima e elas ficam dançando assim. Então, não adianta a gente olhar para os pontos de equilíbrio, se a gente quer estimar uma dessas curvas, né? Idealmente, o que a gente gostaria é que essa curva ficasse fixa, né? E ao ficar fixa, e deixar somente uma das duas variando, aí sim a gente conseguiria. Então, imagina que a gente fixou, de algum modo, uma das curvas de demanda que vocês estão vendo aí, por exemplo, ali de baixo, da P1, Q1, e aí vocês variam só a oferta. Ao variar só a oferta, aí sim, esses pontos de equilíbrio identificam muito bem a curva de demanda. Basta ligar esses pontos, a gente tem a curva de demanda, tá certo? Então, intuitivamente é fácil. Mas como é que faz isso na prática, né? Por que variável instrumental resolve esse problema, né? Bom, antes de entrar mais formal, só uma nota, a gente vai começar hoje falando do caso mais simples, que é o caso de efeito de tratamento constante, ou homogêneo. O que quer dizer isso, né? Quer dizer, basicamente, na linguagem de potential outcomes, né, é aquela história que o ATE e o ATT e o ATU são a mesma coisa, ou seja, o beta, né, o efeito tratamento, ele é igual para todas as unidades. Então, se você fizer um tratamento, você aplicar um tratamento num indivíduo qualquer, ele vai aumentar o Y ou diminuir o Y dele, o outcome dele, em beta unidades, e todo mundo tem o efeito igual, né? Isso é para ajudar e deixar a nossa vida mais simples, tá? É claro que isso não precisa ser verdade, né? No caso que isso não é verdade, a gente fala que a gente está no mundo de efeito de tratamento heterogêneo, ok? Isso pode ser, tipicamente isso vai acontecer o quê? Que o beta é diferente para pessoas diferentes da sua população. Em particular, ele pode ser diferente para pessoas tratadas e não tratadas, né? Quando isso acontece, deixa a nossa vida um pouco mais difícil, mas não impossível. E a linguagem que se usa aqui no caso em vez de ATE, né, Average Treatment Effect, a gente vai chamar do efeito estimado de Local Average Treatment Effect, porque é local para uma subpopulação específica, né? Mas a gente não vai entrar nessa discussão hoje, isso fica para as próximas aulas. Hoje a gente está no mundo de efeito de tratamento constante ou efeito de tratamento homogêneo, ok? Então, vamos lá. Aí você fala, bom, mas o que é variável instrumental? Eu não entendo o que quer dizer isso, né? Onde que eu vou achar uma variável instrumental? Bom, você nunca na vida vai receber uma base de dados que vem aqui, preço, quantidade e uma variável instrumental. Não existe isso, né? Variável instrumental é um nome econométrico que a gente dá para alguma coisa, é um conceito, né? E aí você vai falar, bom, tá, como que a gente acha, né? Conceitualmente, é uma variável que sempre a gente chama a variável instrumental de Z, tá? Então, quando você tem Z, tipicamente denota uma variável instrumental. E ela é uma variável que
a gente chama de randomly assigned, ou seja, ela é determinada aleatoriamente. O que quer dizer aleatoriamente? Quer dizer que ela não é correlacionada com o que determina o teu y e a parte não observada do teu y. Então, lembre-se, y pode ser função de um x, que é uma variável observada, e mais o epsilon, que é a parte não observada. Então, a gente falar que z não que é determinado aleatoriamente, quer dizer que z não é correlacionado com epsilon. Né? Porém, ela não é correlacionada com epsilon, mas ela afeta, ou seja, é correlacionada com a nossa variável endógena. Ok? Ou seja, o nosso x endógeno, ou d, no caso, que a gente tem chamado. Né? Ou seja, em outras palavras, z só afeta o y via o d. Não afeta o y via outras variáveis quaisquer, que sejam ou não observáveis. Se isso for verdade, essa variável pode sim ser chamada um instrumento. A gente vai formalizar isso, mas a ideia é essa. Tá? Então, o z é uma variável que somente afeta o meu y via o d. Ou seja, ele só afeta o meu salário via mudar ou não a minha probabilidade, vamos chamar assim, de entrar ou não entrar na USP. Mas não afeta o meu salário diretamente. Essa aqui é a ideia. Só afeta indiretamente o meu salário via a minha chance de entrar na USP. Certo? Ok. Tá. Então, a gente tem que fazer algumas perguntas para achar um bom instrumento. E a gente vai definir exatamente o que é um bom instrumento. Né? Tipicamente, você vai fazer perguntas do tipo, existe algum elemento do tratamento, né, entrar ou não entrar na USP, por exemplo, que pode ser pensado como aleatório? Né? Ou seja, né, se você achar essa parte aleatória e você conseguir medir alguma coisa que está correlacionando com ela, é daí que vai sair o teu instrumento. Né? E aí, ao você pensar dessa maneira, você consegue aí falar, bom, se eu tenho um outcome que eu estou interessado, eu tenho uma parte do tratamento que é associada a esse outcome que parece ser aleatória, né? Não é determinado por outras coisas que eu sei. E eu consigo medir alguma variável z que afeta essa parte aleatória, ou que drive, né, essa parte aleatória, isso daí vai ser tipicamente o instrumento. Né? Então, vou dar um exemplo que eu acho bem bacana, tá? Que eu acho particularmente surpreendente. Então, imagina que a gente vai se basear nesse estudo do Angrist e Evans, de 98, que é super conhecido, chamado de Children and Their Parent Labor Supply. Qual que é a ideia, né? A ideia é a oferta de trabalho, a decisão de trabalhar ou não, né? Trabalhar ou não, a gente pode pensar que ela está correlacionada com o tamanho da família, né? Tipicamente, os pais, em particular mães, mas os dois pais, a gente pode pensar, se a gente olhar nos dados, pais, né, mães e pais que têm mais filhos na família, trabalham, em geral, menos. Tendem a trabalhar menos horas, ou seja, a margem intensiva é menor, e também tendem a trabalhar ou não fora, trabalhar menos fora. Ter emprego, assim por diante, ou estar procurando emprego. Né? Então, a pergunta vamos então medir o tamanho, o impacto do tamanho da família, no número de crianças, sobre a decisão de trabalhar ou não fora. Né? Qual que é o problema aqui de endogeneidade? Que se eu estivesse dando aqui a aula ao vivo, eu ia perguntar para alguém. O problema aqui é o seguinte, se a gente simplesmente rodar, participa ou não do mercado de trabalho, para os pais e para as mães das famílias, contra, né, o Y, contra um X que diz tamanho da família, número de crianças, 1, 2, 3, etc. O que vai acontecer? Né? É claro que a variável Y, que é participar do mercado de trabalho, ela pode sim ser função do número de filhos, mas ela também pode ser função de outra coisa. Né? Tem famílias que têm maior preferência por ganhar dinheiro, ser mais ambicioso, e tem famílias que gostam de ter família grande, não dão tanta importância a dinheiro e assim por diante. Então, tem uma parte aí não observada, que é a seguinte, né?
Famílias que têm mais filhos, em geral, também podem ser famílias, vamos supor, que dão menos peso para trabalho, né, por exemplo. Dão menos peso para trabalho, menos peso para dinheiro. Então, se você rodar essa regressão, você vai achar um efeito negativo, que vai dizer o quê? Quem tem mais criança trabalha menos. Mas esse não é o efeito correto, né? Porque você está misturando o efeito direto de x em y com o fato de que x, ou seja, o número de x, é correlacionado com uma terceira variável, que aqui no caso a gente vamos chamar de vontade de ganhar dinheiro, ok? Que não está na tua regressão, porque ela não é observada, então você, no fundo, estaria, de certo modo, superestimando, né? Superestimando o teu efeito, porque você está combinando duas coisas, né? Porém, o que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, que é muito comum isso da literatura, sai muito da literatura médica, literatura de psicologia, que casais, em geral, e isso é verdade em várias sociedades diferentes, têm uma preferência clara por ter, ao ter mais de um filho, por ter dois filhos de sexos diferentes. Então, se tem uma menina que é um menino, se tem um menino que é uma menina, né? Ou seja, ter casal, tá certo? Então, o que quer dizer isso, né? Então, considere um casal que tem dois filhos, os dois primeiros filhos são garotos. Tipicamente, esse casal tem uma probabilidade grande de ter um terceiro filho, na esperança de ter uma menina, né? E ter aí o casal. Por outro lado, a mesma coisa é verdade. Se os dois filhos primeiros são, na verdade, filhas, mulheres, também eles têm esses casais, em geral, tendem a ter um terceiro filho, com esperança que seja um menino. Porém, no terceiro caso é o quê? Que os dois primeiros foi um menino e uma menina, independente da ordem. Tipicamente, nos dados mostram que os casais tendem a não ter mais um filho, né? Então, se a gente pensa que o sexo da criança, em geral, é uma loteria, né, uma coisa aleatória, a gente pode construir, baseado nesses fatos, um instrumento, que é exatamente o que o Amos e Evans fazem. O que eles fazem? Eles fazem o seguinte, eles vão usar o quê? O sexo dos dois primeiros filhos, tá? Como instrumento para a probabilidade de você ter ou não um terceiro filho. Ok? Então, é uma variável z que diz, por exemplo, 1 se os dois primeiros filhos são do mesmo sexo e 0 se eles não são do mesmo sexo, né? E aí quer dizer o quê? Quando é 1, ou seja, os dois filhos são do mesmo sexo, a probabilidade que você tenha um terceiro filho é maior, ou seja, a tua família média esperada é maior, né? Então, a tua variável z afeta x, tá certo? Afeta x, que é o quê? Número de filhos, 2 ou 3, mas não afeta, em princípio, a probabilidade de você trabalhar no mercado de trabalho, você participar do mercado de trabalho, né? Ou seja, o meu z só afeta o y via x, é exatamente o que a gente tinha falado. Então, essa que é a ideia do instrumento. Ok? Então, intuitivamente, é isso que a gente quer fazer aqui. Vamos agora formalizar um pouquinho essa ideia, né? Vamos voltar para o nosso exemplo de salário e educação que a gente sempre fala, né? Vamos lá. Então, o nosso grande modelo, o modelo verdadeiro, que a gente sabe, o modelo teórico, é o seguinte. Então, a gente tem log de salário, né? Y log de salário, para ter a interpretação em porcentagem, é igual a alfa, né? Nosso intercepto, mais delta S, onde S é o número de anos que você estudou, years of schooling, e A é a nossa famosa habilidade, que é não observada. E, por fim, o V, que é o termo de erro. Aí, bom, suponha que existe um Z que é correlacionado com S, ou seja, uma variável Z que não está nesse modelo, certo? É correlacionado com S, ou seja,
afeta ou é correlacionado com o número de anos de educação que você tem, e você pode usar, a gente vai usar essa Z para estimar corretamente o delta. Mas antes de fazer isso, o que a gente consegue fazer sem o Z? Sem o Z, qual é o problema se a gente não tem o Z? Lembrando, né? Antes de usar o Z, se a gente rodar o que eu chamei de naive regression, ou short equation, né? A gente, bom, só comparando aqui, então o nosso modelo era Y contra S e A. Mas A é não observado, então a gente vai rodar uma regressão menor só contra S, que é isso aqui. Né? Notem que ela é quase igual, então é Y igual a alfa mais delta S, porém agora não é mais V, é esse N comprido aí que é a letra eta. Então o eta, o que é o eta por definição? Ele é um erro composto, que é o quê? O nosso epsilon antigo, na verdade era V, né? Mas, enfim, é um typo. Então, é o epsilon mais o quê? O gama A, né? Onde o gama A era a parte que a habilidade determina salário. Como a gente não observa, ela cai para o erro quando a gente for estimar esse modelo aí curto, que a gente sabe que está errado. Né? Então, como a gente assume, e de fato isso é verdade, que schooling, né, número de anos na escola é correlacionado com habilidade, a gente sabe que S, né, schooling, é correlacionado com o eta, né, que é o nosso erro composto. O que o torna S, que no modelo original era uma variável exógena e perfeitamente ok, para rodar um modelo grande, um modelo pequeno, ela se torna uma variável endógena. Por que ela é endógena? Porque ela é correlacionada com o meu termo de erro, o eta. Tá certo? E isso é por definição. A gente partiu do princípio que aquele modelo é o correto, que descreve o mundo, mas a gente não tem A, então a gente roda um modelo menor e tem esse problema. Né? E aí a gente chega na nossa famosa fórmula do viés de variável emitida. Né? Como? Bom, a gente sabe, enfim, desde a econometria 1 e nossa revisão desse semestre, que a derivação do LS simples nos dá a seguinte fórmula. Então, se a gente quiser estimar o delta chapéu por OLS, ele nada mais é o quê? Que a covariância de Y e S dividido pela variância de S. Né? Covariância de Y e X dividido pela variância de X. Aqui eu só estou chamando X de S. Né? Isso é o quê? A mesma coisa, covariância, né? É igual que a esperança de YS, Y vezes S, menos a esperança de Y vezes a esperança de S. Tá? Então, isso nos dá ali a segunda igualdade da primeira linha. Ok? Até aí, nada de novo. Aí, o que a gente vai fazer para chegar no final? A gente vai fazer o seguinte. Ao invés de deixar Y ali, a gente vai pegar o Y verdadeiro, não da regressão curtinha, mas da regressão verdadeira, né, do modelo longo, e vai plugar na linha, pegar a linha de cima, plugar o Y e olhar o que acontece, e manipular os dados. Então, olha o que está acontecendo, né? Então, ali, esperança de Y vezes S fica aí na linha de baixo, né? A esperança de alfa S mais S quadrado delta, mais gama SA, mais epsilon S. Menos, né? Esperança de S vezes esperança de Y, que é simplesmente o Y escrito de maneira longa ali dentro. Tá certo? E a gente vai simplesmente rearranjar os termos e vai acontecer o seguinte, um monte de coisa vai se cancelar, né? E vai sobrar o quê? Vai sobrar esse termo aí, que é notem o que está sobrando aí, tá certo? É o termo delta mais gama, né? Correlação de A e S dividido por variância de S. Ok? O que quer dizer isso? Então, delta chapéu, que é o que é o nosso estimador de OLS, é igual ao nosso delta verdadeiro, que é o que a gente quer estimar, mais um termo, que é o quê? Gama vezes covariância de A e S dividido por variância de S. Então,
O segundo termo tá a mais aí, né? Tá sobrando. A gente gostaria que o meu estimador de chapéu fosse igual ao verdadeiro. Mas ele está somando um termo, que é gama e essa covariância de AS aí, né? O que é o gama? O gama é, lá do modelo original, ele é o quê? O coeficiente que liga a salário, ou seja, o impacto de habilidade em salário direto, tá certo? Tipicamente a gente acha que que gama é positivo, né? Gama é positivo. E covariância de A e S, o que é? Covariância de habilidade e schooling, a gente também acha que é positivo. As pessoas mais habilidosas tendem a ficar mais na escola. Então, são dois números positivos. Então, o que quer dizer? Que, como essas coisas a gente acha que é verdade, isso aqui a gente está mostrando que, ao omitir o A da tua regressão e rodar o modelo curto, o teu delta estimado vai ser igual ao quê? A um valor do delta verdadeiro mais o viés de variável emitida. A gente já viu isso em linguagem de resultado potencial e agora a gente já tinha visto também e está revisando em linguagem de OLS, certo? Muito bem, agora a gente vai usar uma maneira muito simples e vai resolver, vai ver como o Z nos resolve esse problema. Então, lembrando que a gente tem aí uma variável Z. Vamos simplesmente escrever a covariância de Y e Z. Então, Y é meu outcome, eu quero a covariância dele com o meu Z, que é o meu instrumento. Então, vamos lá. Fazer o mesmo exercício. Pega a Y, substitui ele na primeira linha pelo meu modelo comprido. Meu modelo verdadeiro. Então, ficou a covariância de alfa mais delta S mais gama A mais V, vírgula Z. Né? Ok. E agora, a gente vai, o quê? Abrir a covariância. Então, o que é covariância? Lembrando, covariância de XY, esperança de X vezes Y, menos esperança de X vezes esperança de Y. Que é o que está na segunda linha. Certo? Até aqui, só manipulação, só definição de covariância. E agora aqui a gente começa a manipular um pouquinho. Vamos lá, o primeiro termo, eu só peguei e tirei o alfa. Alfa é uma constante, né? Então, tirei ele para fora, então ele ficou alfa para fora, esperança de Z, menos alfa para fora do segundo termo, esperança de Z, essas coisas obviamente vão sumir. Né? Agora vamos pegar os dois termos que tem delta. Então, o delta sai para fora, porque ele é uma constante, né? Aí sobra o quê? O Z, sobra o S dentro, então fica. Né? Então, fica o delta para fora, do primeiro termo vem esperança de SZ, do segundo termo, as esperanças estão fora, então fica esperança de S vezes esperança de Z. Então, esse é o segundo termo. Terceiro termo, muito parecido, só que é o gama, então o gama sai para fora, esperança de AZ e menos esperança de A vezes esperança de Z. E aí os últimos termos, não tem muito o que fazer, é só copiar, sobra então a esperança de vezes Z, menos a esperança de V vezes esperança de Z. Ok? Bom, tudo isso aqui a gente pode resumir da maneira aqui de baixo. Notem, o primeiro termo é zero, então acabou esse termo aqui. O segundo termo é o quê? O que está entre chaves? É esperança de SZ menos esperança de S vezes esperança de Z, é a definição de covariância. Então, agora a gente faz o caminho inverso, a gente volta para a covariância. Então, fica delta, covariância de SZ, mesma coisa no segundo termo, gama, covariância de AZ, mais covariância de VZ. Então, a gente chega nessa variável, nessa linha final aqui, que nos dá a covariância de YZ, pode ser pensado como três termos. Delta, covariância de SZ, mais gama, covariância de AZ, mais covariância de VZ. Tá? Por fim, o que a gente pode fazer para simplificar ainda mais é dividir tudo aqui por covariância de SZ, como se fosse uma normalização. O que vai acontecer aqui? Então, eu divido os dois lados por covariância de SZ, então, vai matar essa covariância aqui, então, vai ficar igual a delta, né? Mais esses dois termos aqui, que é gama, covariância de AZ, dividido por covariância de SZ, mais covariância de V, dividido por covariância de Z. Covariância de VZ dividido por covariância de SZ. Então,
para que tudo isso? Para que tudo isso? Para o seguinte, né? Para o seguinte. Então, a gente não fez nada ainda. A gente só pegou a covariância de YZ e mostrou que ela pode ser escrita dessa maneira. Agora, a gente vai ver que as hipóteses por trás da estimação de variável instrumental resolvem esse problema, o quê? Eliminando esses termos que a gente não quer, que são o termo 2 e 3, porque o termo 1 é o próprio delta, que é o que a gente está interessado, né? Então, a pergunta é, quais condições devem ser verdade para o IV design, né, o desenho de variável instrumental, ser válido ou ser consistente? Lembre-se que é consistente é quando a gente tem uma amostra grande, né, quando o n vai para o infinito, o teu estimador converge para o verdadeiro, ou seja, o meu delta chapéu converge para o meu delta verdadeiro. Basicamente são duas. Tá? Uma é testável e a outra não. Okay? Então, tipicamente, a primeira hipótese é o que a gente chama de hipótese de primeiro estágio, que é o quê? E vocês vão entender o porquê desse nome. A covariância entre Z e S, ou SZ, não ser zero. Né? Ou seja, S e Z são correlacionados. Ou seja, o meu instrumento é correlacionado com o schooling. Né? Por que isso precisa ser verdade? Lembrem aqui que quando eu cheguei nessa última linha, eu falei, vamos dividir tudo por covariância de SZ. Né? Eu não posso fazer isso, obviamente, se covariância de SZ for zero. Então, primeira condição, covariância de SZ não pode ser zero. Segunda condição, a covariância de AZ e a covariância de VZ igual a zero. Essa segunda hipótese é a chamada restrição de exclusão. Isso significa que Z é ortogonal aos fatores em V e também a parte não observável, em particular aqui no caso, que é A. Né? Então, notem, né? Eu falei que isso aqui é zero, covariância de VZ é zero e covariância de AZ é zero. Então, eu matei esses dois últimos termos. Esse terceiro termo aqui tinha sido eliminado pela divisão, então sobrou só o meu delta. Então, essas duas hipóteses resolvem o meu problema. Né? Ou seja, assumindo que o primeiro estágio existe, ou seja, a covariância de SZ igual a zero, não é igual a zero, e que a restrição de exclusão vale, ou seja, isso aqui vale, né? Lembre-se, Z não é correlacionado com nada não observado, nem V nem A, essa é a restrição de exclusão, e afeta a Y somente via S, né? Ou seja, ele afeta a S, ele existe um primeiro estágio. Se isso for verdade, eu posso escrever do slide de trás. Lembre-se o que eu fiz, né? Eu peguei a covariância de YZ e dividi pela covariância de SZ. Né? Pela fórmula aqui, sobrou o quê? Desse lado direito? Só o delta. E é exatamente isso. Então, o meu estimador de variável instrumental, conceitualmente, vai ser o quê? A covariância de YZ dividida pela covariância de S e Z. E isso é a mesma coisa que o meu delta. Certo? É a mesma coisa que o meu delta. Ok. Porém, se o meu... Aí você fala, bom, mas as hipóteses aí são fortes, são fracas, quando que elas valem, quando que elas não valem? Bom, tem duas hipóteses. A primeiro estágio e a restrição de exclusão. A restrição de exclusão é tipicamente o grande problema, porque você precisa acreditar que o teu instrumento é correlacionado com o teu S e não é correlacionado com mais nada que afeta Y, só o S. Né? Então, tipicamente, quando você faz um trabalho com variação instrumental, você gasta todo o teu tempo contando alguma história que convence a pessoa que isso é verdade. Não tem como testar isso na prática. Você pode testar coisas indiretas, mas não diretamente isso. Porém, o primeiro estágio também não é trivial.
você pode sim rodar uma regressão de S contra Z, ver que eles são correlacionados, mas notem o seguinte, se Z não for independente do teu erro, ou seja, ele for quase não correlacionado com o erro, mas for um pouquinho, e a correlação entre S e Z for fraca, ou seja, existia um primeiro estágio, mas ele for fraco, o teu viés sobe muito. Notem na nossa fórmula. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui um pouquinho antes de falar disso. Então, eu tinha mostrado aqui para vocês que o nosso estimador de variável instrumental era a covariância de YZ dividido pela covariância de SZ. O que a gente consegue mostrar? Que se a gente fizer isso, ao simplesmente manipular os dados, a gente vai ver que isso é verdade, como a gente já sabia que era, né? Dado o jeito que a gente usou o estimador de OLS. Mas vamos continuar essa ideia e terminar nossa fórmula mostrando que o nosso estimador de variável instrumental, que é a covariância o quê? De YZ dividido pela covariância de S de Z, e vamos fazer o mesmo exercício de antes, plugar o Y do modelo longo aqui dentro. Então, notem que aqui dentro está o Y do modelo original. Aí a gente vai fazer a mesma decomposição de antes. Então, eu tenho aqui meus termos de interesse, né? A covariância de alfa e Z é zero, porque alfa é uma constante, então alfa eu já posso jogar fora. Aí eu tiro aqui está escrito ρ, mas deveria ser delta, né? Tem um typo aqui, preciso corrigir isso. Então, delta, covariância de delta S, Z, dividido por covariância de S e Z, dá o quê? Delta, covariância de S, Z, S, Z. Né? E eu faço a mesma coisa aqui para gama, covariância de AZ, S, Z, e assim por diante. Né? Isso nos dá uma versão final, que é o estimador de Y de variável instrumental, é o delta verdadeiro vezes aquele termo que a gente já conhece, que é o gama vezes a covariância de eta Z e SZ. Vamos intuitivamente entender o seguinte. Né? Como que a gente consegue a consistência aqui? A gente consegue essa consistência da seguinte maneira, a gente não mostrou o resultado ainda, né? Então, o meu estimador de variável instrumental nos dá o delta mais esse termo aqui, né? Aí, a gente vai tirar, então, o limite de probabilidade, que é o seguinte, o que é o limite de probabilidade? Do meu estimador, né, usando a fórmula do slide anterior. O que é o limite de probabilidade? Né? É que quando n vai para o infinito, para onde que vai esse estimador? Né? Quando a nossa amostra é grande. Quando a nossa amostra é grande, o que acontece? Então, vai ser o plin do meu delta, que é uma constante. Então, o plin de delta é delta mesmo. E plin desse termo aqui, que é o quê? Quando como a gente está medindo a covariância do eta com Z, o que é eta? Né? É aquela mistura de alfa, gama mais epsilon. Mas a gente sabe que dentro de eta tem o quê? A e V, que são o quê? Os dois são não correlacionados com Z. Ou seja, a correlação de eta e Z é zero. Né? E, além disso, ele não é dividido por zero, porque o primeiro estágio a gente sabe que isso aqui não é zero. Tá certo? Mas, notem o que mais a gente consegue ver dessa forma. Voltando aqui no slide. Notem o seguinte. Vamos supor que o Z seja o quê? Seja um pouquinho correlacionado só com a habilidade. Então, ele é quase 100% exógeno, mas não é 100% exógeno. Então, essa covariância aqui, no fundo, ela é o quê? Ela é quase zero. Quase zero. Só que ela é dividida por covariância de S de Z, que é o quê? O nosso primeiro estágio. Se ele também for muito fraco, se a covariância entre essas duas áreas for muito fraca, né? Então, o primeiro estágio é o que a gente fala de fraco, então a gente tem um instrumento fraco. Note que mesmo que ele for quase totalmente exógeno, mas não 100%,
e dividido por um instrumento fraco, dividido por uma covariância pequena, esse último termo pode explodir de tamanho. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, a nossa variação instrumental não vai ser boa. Não vai ser boa. Né? Então, se o Z não for totalmente independente, né, não for independente de eta, ou seja, ou correlacionado com A ou correlacionado com V, e a correlação entre S e Z for fraca, o segundo termo explode. E isso nos dá a origem ao famoso problema de variável instrumental fraca, que a gente não vai explorar agora, a gente vai explorar na próxima aula. Tá? Mas só adiantando para vocês da onde que sai o problema. Ok? Muito bem. Então, a gente aqui termina a intuição e a formalização do conceito de variável instrumental. A gente não falou nada de estimação. Né? Tá bom. Então, eu vou fazer o quê? Como é que eu vou estimar isso aí? Eu vou pegar a covariância de Y e Z e dividir pela covariância de S e Z? Não necessariamente. Você vai fazer... Tem vários jeitos de se estimar isso na prática. Tá? O mais conhecido é o famoso mínimos quadrados em 2 estágios, né? Two-stage least squares. Tá? Ele é o quê? Um estimador específico do conceito de variável instrumental. Tá? Então, como é que ele funciona? Ele é muito intuitivo, eu acho super bacana focar nisso aqui, porque a gente consegue separar a estimação em 2 passos, por isso que chama, né, two-stage least squares. Então, vamos lá. O modelo que a gente quer estimar, então, é o nosso modelo estrutural, que é o quê? O y como função de s. Mais, né, alfa mais delta s mais eta. E eta o problema todo está dentro do eta. Né, porque o eta é correlacionado com s. A gente vai separar em 2 partes. A primeira parte, que é o primeiro estágio, é o que a gente já tinha chamado de primeiro estágio. Né? É o quê? É o quanto que a gente chamou de covariância de S e Z. Aqui, no caso, a gente vai rodar uma regressão de S contra Z. Então, ao invés de usar Y como variável dependente, a gente vai usar Z, que é a nossa variável endógena. Ela vai ser rodada contra Z. Né? Contra Z. E aí, ela vai gerar esses coeficientes aí, que em particular o ρ. O ρ que é o quanto que Z está correlacionado com Y, né? É o coeficiente dessa regressão. Aí, está feito o nosso primeiro estágio. Estimou esse estágio, beleza. Né? Aí você vai fazer o quê? Vai pegar a previsão dessa regressão, ou seja, o meu fitted value de S, o meu S chapéu, gerado pela regressão aqui de cima, do meio. E ao invés de rodar a regressão estrutural, que é Y contra S, a gente vai rodar Y contra S chapéu. Então, notem que são 2 passos super fáceis. Então, a gente quer rodar esse modelo. Porém, a gente não pode rodar porque ele fere, a gente não pode fazer um OLS simples porque ele fere a hipótese 4. Qual que é a hipótese 4? Que a esperança de S condicional a eta é 0, ou seja, eles são independentes. Eles não são independentes, a gente sabe. Porque dentro de eta está a habilidade, e a habilidade é correlacionada positivamente com S. Então, vou fazer uma regressão em 2 estágios. A primeira, pego S, rodo contra Z, que é o meu instrumento. Aí eu prevejo S chapéu. Aí eu uso S chapéu como se fosse S na regressão primeira. Então, eu vou rodar Y contra S chapéu. Então, note o que a gente está fazendo aqui. S, você pode pensar em S como a nossa variável endógena, né, schooling, e ela vai ser separada em 2 partes. Uma parte é correlacionada com Z e uma parte não é. Ok? O que a gente vai fazer é separar em 2 e jogar a segunda parte fora. Né? Qual que é a ideia? A parte que a gente vai jogar fora é a parte ruim, a parte endógena. A parte que era correlacionada com A. Então, a gente, no fundo, vai usar o Z para limpar o S. O S chapéu, o S, que é uma variável suja ou endógena, correlacionada com A, ela vai ser limpada pelo Z, de modo que o S chapéu é a parte limpa dela, ou seja, a variação dela que não é correlacionada com A, ou com eta em geral.
ok? Então, essa segunda aqui, sim, eu consigo corretamente estimar o meu delta. É uma ideia bem simples, mas poderosa. Né? Poderosa. Então, a gente estimou aqui o que a gente chama de primeiro estágio e o segundo estágio. Tem uma terceira regressão de apoio que é super utilizada na prática e tipicamente é estimada nos papers, que é o que a gente chama de forma reduzida. É um jeito mais simples da gente estimar esses modelos, que é o quê? Ao invés de se preocupar com todo esse problema de rodar dois estágios, etc., a gente simplesmente vai rodar uma regressão, que a gente chama de forma reduzida, do y contra o próprio z. Qual que é a ideia aqui? Que o instrumento afeta y, a gente sabe que ele afeta via d, via s. Né? Então, a gente pode também rodar esse tipo de regressão, e a gente vai ver por que ele é importante. Tá? É claro que o meu coeficiente não vai ser o de interesse, ele é um outro aqui, que eu estou chamando de π, tá certo? Mas a gente já vai ver que ele é importante. Por quê? Então, vamos supor que a gente vai rodar essa regressão. Então, a gente quer rodar um mínimo quadrado em dois estágios, então a gente tem dado de x, dado de y, dado de z. Né? Então, a gente tem aí os dois processos geradores de dados, que são y como função de s e eta, e s como função de z e outras coisas. Né? Onde, importantemente, o z não é correlacionado com eta e o meu ρ não é zero, ou seja, eu tenho um primeiro estágio, ou seja, o z é sim correlacionado com a educação. Aí, se eu colocar a covariância, se eu escrever de novo a covariância de z e y, igual eu fiz antes, né? Lembrem-se que o estimador do stage least squares pode ser escrito igual da maneira que a gente fez antes, que é a covariância de z, y e z de s, onde eu posso abrir as fórmulas em somatório, igual vocês estão acostumados, e simplesmente manipulando, chega uma coisa quase igual ao LS. Lembram-se como que era o LS? O LS era somatório de xi menos x barra vezes y, né? E xi, x barra, xi menos x barra ao quadrado. Não era isso? Aqui, né, onde o x, tipicamente, aqui a gente está chamando de S. Né? Aqui, o primeiro x de cima e de baixo eu substituí por z. Então, em vez de ser xi menos x barra vezes y, xi menos x barra ao quadrado, agora eu tenho xi menos x barra y, zi menos z barra y, e zi menos z barra vezes x ou s, que a gente está chamando de s. Tá certo? Onde x ou s é a nossa variável endógena. Então, notem que eu consigo chegar numa forma tão simples quanto o LS, porém tem uns z's aí no meio. E esse z é o que está me dando todo o poder de identificação nesse caso. Certo? Então, se eu fizer aquele mesmo endereço, aquele mesmo exercício e substituir o y ali na formulinha, né, na formulinha do slide anterior, em vez de z, então, somatório de zi menos z vezes o meu y que está aqui entre as chaves, né, da regressão, eu consigo o quê? Eu consigo, primeiro, o alfa vai sumir, porque a covariância de alguma coisa com uma constante é zero. O delta vai acontecer o quê? Ele vai cancelar em cima e embaixo, vai sobrar sozinho, né, ficou aqui, e sobrou o eta. Então, de novo, o meu eta vai ser, o meu estimador vai ser igual ao meu delta mais esse termo aqui, que é o quê? Nada mais é do que a covariância de z e eta e a covariância de z e s. Né? Agora escrito em dados, né? Agora a gente está estimando, mas é a contraparte empírica da covariância. Né? E o que acontece? Então, então, o nosso estimador vai ser igual ao delta mais um termo enorme aqui em cima, que é pequeno quando n cresce. Então, quando n vai para infinito, né, no p-limite, no plin, isso aqui vai para zero. Tá certo? Então, a gente mostrou que o two-stage square resolve o problema, é um modelo que estima exatamente um modelo de variável instrumental. Tá? E agora, por que para a gente encerrar esse tópico, por que é interessante? Foca só na parte de cima do slide, tá?
Uma outra maneira de se olhar o two-stage least square, que eu particularmente gosto muito, é a seguinte. Vamos devagar. Então, vamos lá. O meu two-stage least square delta chapéu, a gente já mostrou que é o quê? Covariância de ZY e covariância de ZS. Agora, vamos manipular e dividir em cima e embaixo por variância de Z. Ok? Em cima e embaixo. Notem o que está escrito aí. Covariância de ZY dividido por variância de Z, ou seja, o numerador, nada mais é o quê? De uma regressão de Y contra Z. Né? O que é uma regressão de Y contra Z? A gente deu nome para isso aqui. Era o que a gente chamou de forma reduzida. Cadê? Tá aqui, reduced form. Y contra Z. Que a gente falou que o coeficiente a gente chamava de π, tá certo? Então, tá aqui π chapéu em cima. E embaixo, uma coisa muito parecida. Covariância de Z e S dividido por variância de Z. Isso é o quê? É o nosso primeiro estágio. Tá aqui, o nosso primeiro estágio, que é S contra Z. E o coeficiente é o nosso ρ, tá certo? Então, uma outra maneira de ver o estimador dos estágios são duas regressões completamente separadas. Se eu não quiser calcular tudo isso aqui, essa covariância de Z, Y, Z e S, eu posso fazer o meu first stage, que é o meu ρ chapéu, o meu reduced form, que é o meu π chapéu, a razão dos dois me dá diretamente o meu, numericamente igual a esse estimador aqui. Isso é uma coisa bonita, e tipicamente nos artigos, você estima os dois separados para ver que os dois estão funcionando. Tá certo? Então, qual que é a intuição, né? Então, o estimador de dois estágios, ele é bacana por quê? Porque ele nos dá muita, além de ser um estimador, né, um jeito de se aplicar, o variável instrumental, ele nos dá uma intuição muito clara no que é, qual que é a ideia de variável instrumental. Né? A ideia é a seguinte, né? Ao invés de usar o S no meu modelo, então, lembre-se, a gente quer estimar o impacto de S em Y, mas a gente sabe que S está sujo. Né? A gente tira o S e põe o S chapéu, que sai de uma regressão de S contra Z, certo? Ao fazer isso, a gente continua olhando o impacto de S em Z, mas explorando somente a variação exógena do S. Ou seja, o instrumento, o Z, ele separa o joio do trigo. Né? Onde a gente fica só com a variação que é boa para a gente, a variação exógena. Né? Ou seja, a hipótese 4 do LS, para essa parte da variação, vale. Para outra parte, não vale. E a outra a gente joga fora. Né? É isso que a gente está fazendo. Aí você fala, bom, mas como é que ele faz isso? Né? A variação toda está lá. E S tem variação suja e limpa. Mas a gente pega o variável instrumental, no fundo, ela separa e somente foca no que é exógeno. Essa que é a intuição do two-stage least square. Né? Do variável instrumental, e a gente consegue enxergar esse estimador de two-stage least square. Tá? Então, o que eu falei para vocês o jeito manual pode simplesmente ser, de se estimar o nosso IV, rodar a forma reduzida, e o primeiro estágio, e tirar a razão dos dois, e você te dá exatamente o teu beta de variável instrumental, o teu beta de two-stage squares. Porém, isso é muito interessante, como eu falei, para transparência. Mas, ao fazer isso, né, você, em primeiro lugar, não tem desvio padrão nessa estimativa. Então, você precisa fazer outra coisa. Você precisa estimar conjuntamente. Se a gente fizer a forma que a gente escreveu, então, roda S contra Z, pega o S chapéu e roda uma segunda regressão, onde Y contra S chapéu, que era o second stage, isso também nos dá o beta correto, porém, o standard error desse second stage vão estar errados. Por quê? Por quê?
Porque ao estimar a primeira regressão, você não está mais com S observado, você está com S chapéu. E ao fazer isso, você perdeu o grau de liberdade, aquele nosso eterno problema de grau de liberdade. Né? Ou seja, você tem que fazer uma correção. Se você quiser fazer desse jeito, a variância que vai sair no status no R está errada. Tá? Então, é melhor a gente tipicamente rodar em conjunto essa estimação, né, que é o que os softwares fazem, né, de maneira matricial, etc., que a gente já aprendeu. Tá? Tem outras razões práticas para rodar direto. Ou seja, então, resumo da ópera. É bacana rodar o reduce form e o first stage separadamente, aí a gente põe um em cima do outro, e tira a razão, aí roda conjuntamente, vê que os dois batem, é sempre bom ver isso, é bom ver que os dois estão significantes, que é importante, separadamente. O primeiro estágio é importante que seja forte a significância, pelos problemas de instrumento fraco, que eu já falei para vocês, a gente vai retomar no que vem, e que a forma reduzida também existe, e ela é significante. Tá? Mas, além disso, é bom estimar conjuntamente, porque a gente garante que o desvio padrão está correto. Okay? E a gente está rodando também em cima da mesma amostra exata. Né? E tipicamente, no status existe o comando IV regress, ou IV reg, que serve para estimar modelos de variável instrumental. Tem uma função de mesma no R, no ER package, e vocês vão aí aprender a usar esses comandos na monitoria, tá certo? Tanto fazer na mão quanto usar os comandos. Isso aqui, então, resume a nossa introdução, vamos dizer assim, ou as definições formais de variável instrumental. Tá? A ideia daqui para frente é estudar os casos mais difíceis, basicamente qual é o problema mais formalmente do instrumento fraco, e depois falar um pouquinho de aplicações interessantes, de modelos de variáveis instrumentais típicas que são muito usadas na literatura. E a gente vai ver algumas aplicações de artigos que, de fato, usam variável instrumental. Tá joia, gente? Então, vou encerrar por aqui. A gente já viu bastante coisa. E na quinta-feira a gente retoma. Ok? É isso aí. Até a próxima.